Bom, irmãos, então vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Tito, capítulo 2. Tito capítulo 2, nós vamos ler dos versos 11 a 15, tá? Os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Tito 2, nos versos 11 a 15. Amém? Os irmãos acharam? Então vamos ver o que Deus tem a nos falar através desse texto, tá? Acharam? Amém. Amém? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta, repreende, também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos, está orando a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo teu santo amor, pela tua presença, Senhor, aqui neste local. Fale conosco através da tua palavra, Senhor. Só ela tem poder de nos convencer. Tua palavra é poderosa, é como uma espada de dois gumes, ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração humano. A tua palavra é fogo consumidor. A tua palavra é martelo que esmiuça a penha. Tua palavra tem todo o poder, Senhor, de tirar uma pessoa do inferno e colocar uma pessoa na eternidade contigo, Senhor. Usa a tua palavra esta noite para tocar no coração de cada uma dessas pessoas que estão aqui, Senhor. Nós precisamos de Ti. Só o Senhor tem palavras de vida eterna, Senhor. Fale conosco, abre o nosso entendimento, enche-nos com o Teu Santo Espírito, Senhor. Esteja no nosso meio, nós não conseguimos sozinhos, nós não temos força em nós mesmos. Precisamos da Tua presença, Senhor. E nós temos visto nesse texto aqui, ó Pai, quantas coisas maravilhosas que o Senhor proporcionou a nós, Senhor. Ajude-nos, Deus, que essa mensagem, que essa semente, Senhor, que ela caia numa terra muito fértil, que não saia do nosso coração, ó Pai, que nós venhamos a lembrar em tudo que nós fizermos, todas as atitudes, todos os nossos pensamentos, tudo que nós falar, pensar, agir, durante todo o nosso dia, Senhor, nós venhamos a lembrar das grandezas, dos benefícios que o Senhor proporcionou a nós através da Tua graça, Senhor. Ajude-nos, Deus. Nós não conseguimos sozinhos. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos do Teu santo auxílio. Como os discípulos andaram com o Senhor durante 3 anos e meio, independente. Pai, nós precisamos de Ti, esteja conosco, não nos deixe sozinhos. A Tua palavra diz que é uma promessa, o Senhor estaria conosco até a consumação do século. A Tua palavra diz que o Teu Santo Espírito nos guiaria a toda a verdade, Senhor, e é isso que nós precisamos. Abra o nosso entendimento, enche com o Teu Santo Espírito. A Tua palavra diz, se pedirmos o Teu Santo Espírito, o Senhor concederia. Se um pai que é mau sabe dar boas dádivas ao seu filho, quanto mais o Senhor que está no céu não concederia o Espírito Santo àquele que lhe pedir?
Nós te pedimos essa noite, Senhor, enche-nos com o teu Santo Espírito. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu preciso de ti. Fale comigo, fale ao meu coração, fale ao coração de cada uma dessas pessoas. Usa-me para a tua glória, Senhor. Eu sou um vaso, o Senhor tem todo o poder, toda a majestade. O vento sopra onde quer e como quer. Faça isso, Deus. Esteja no nosso meio. Nós precisamos da tua presença, Senhor. Eu te peço isso em nome do teu Filho Jesus Cristo. Convence cada uma dessas pessoas. Eu não sou ninguém, eu não convenço ninguém. Mas a tua palavra diz que o teu Espírito convence uma pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Faça isso, Deus, eu te peço. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso único, eterno e suficiente Salvador. Amém e amém. Então, essa carta de Paulo a Tito, essa carta de Paulo é uma carta pastoral, tanto quanto 1ª e 2ª Timóteo, tá? Ele vai dar algumas admoestações a Timóteo de como ali organizar a igreja, e também a Tito também ele vai dar essa instrução. Tito era um pastor, um colaborador, um auxiliar do apóstolo Paulo, um obreiro de grande valor para o apóstolo Paulo. Quando Paulo sai da sua primeira prisão, ele deixa Timóteo em Éfaso, né, capital da Ásia Menor, e deixa Tito na ilha de Creta para colocar em ordem o quê? As coisas e assuntos da igreja. Eleger e escolher líderes para cuidar da igreja, para pastorear a igreja, presbíteros, diáconos, no mesmo período onde ele escreve a carta também de 1 Timóteo, tá? Então, no capítulo 1 dessa carta de Tito, Paulo mostra quais são as características de um líder espiritual, tá? Quais são essas características? Que ele deve ser escolhido pelos seus predicados, pelas suas virtudes, não social, mas espirituais. Ser um homem de Deus, um homem de conduta libada, exemplar, vida familiar irrepreensível, de bom testemunho, tanto para os de dentro, como também para com os de fora da igreja. Ele tem que ser espelho, ele tem que ser um padrão, um exemplo, não somente para os irmãos, mas também para a sociedade. Também de maneira mais peculiar e característica, Paulo fala sobre a graça de Deus aí também no capítulo 2, versos 11 a 15, e de forma bem objetiva, clara aí, e simples nós vamos observar sobre a graça salvadora de Deus. Nós vamos considerar não somente como uma instrução do apóstolo Paulo a Timóteo, tá? Mas uma instrução de Paulo para mim e para a sua vida. Quando eu estiver lendo, explicando sobre esse texto, sobre essa mensagem, faça uma reflexão, como se fosse o próprio apóstolo Paulo instruindo o Milton, instruindo a Marta, instruindo o Roberto, instruindo a Tainara, como se Paulo estivesse instruindo cada um de vocês que estão aqui, tá? Como Paulo instruiu Tito, eu agora vou dizer como Paulo vai instruir a cada um de nós aqui através dessa mensagem que ele tem a nos dizer. Via de regra, a metodologia, o sistema que Paulo usa de modo de ensino era primeiro dar o fundamento, a doutrina, a teologia, depois fazer a parte burocrática, a ética, a conduta, a aplicação para a vida cristã. Mas nessa carta em específico ele inverte um pouco os valores. Primeiro ele fala da responsabilidade, do dever, depois ele vai falar dos preceitos, da doutrina. Então essas duas coisas devem caminhar juntas, tá? Sempre juntas, tá? A prática, a conduta, tanto o ensino quanto a prática, tá? Tudo aquilo que você faz é aquilo que você crê, de fato. Se você crê naquilo, consequentemente, você vai praticar aquilo. Então, no texto lido, citado aí, Paulo vai tratar de alguns fundamentos, alguns princípios do nosso alicerce, da nossa fé cristã, falando da graça salvadora. Primeiro ponto, ele vai dizer aí, a manifestação da graça. Verso 11, porquanto a graça de Deus se manifestou. Então essa palavra no grego é epifania. Se apresentou, se expôs, se expressou. A graça de Deus se revelou, se expressou. A mesma palavra usada e utilizada lá também falando especificamente sobre a segunda vinda de Cristo, como o apóstolo Paulo também vai citar em 1 Timóteo capítulo 3, 16. Evidentemente, grande é esse mistério da piedade, aquele que foi manifestado, epifania.
aquele que foi manifestado na carne. Quem foi manifestado na carne? Cristo. Justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então, a mesma manifestação, a revelação vinda do Senhor Jesus Cristo, expressa aos homens, é a mesma palavra que Paulo vai citar aí, que a graça de Deus se manifestou, se expôs, se abriu, foi visível, notória, nítida a cada um dos homens. Como a graça se manifestou? Como a benevolência, o favor de Deus se manifestou? Como ela se revelou? Como ela se delatou a nós? Em Cristo. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai, João 14. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Está lá em Efésios 4, 7. Então a graça é a expressão, a fisionomia da própria pessoa e da obra de Cristo. O que é isso? Seu nascimento, sua vida, seus ensinos, seus milagres, sua morte, sua ressurreição. A forma de Deus expressar, mostrar, revelar a sua graça aos homens foi ter feito Cristo vindo em carne a este mundo. Tá? A graça, esse favor tem nome, tem endereço, tem identidade, tem personalidade, o Redentor, Jesus Cristo. Mas há algumas questões aí a serem observadas e destacadas aí também, tá? Primeiro, a origem, o princípio, o início dessa graça. Olha aí, continuando no verso 11. Porquanto a graça de Deus, a graça de Deus, de onde ela emana, ela está incorporada, ela está fixada, estribada, colocada única e exclusivamente Deus, ela emana de Deus, origina-se do próprio Deus, Ele é o autor, a fonte, a origem da graça, é dom de Deus, é dádiva de Deus conceder graça, Efésios 2,8, é dom dele, e essa graça procedendo, emanando de Deus, é revelada, expressa, manifesta em uma única pessoa, Cristo Jesus. Mas não somente vai falar sobre a origem da graça, né? Ele também vai tratar da graça, Paulo vai falar da graça, relata também, fala da natureza, a característica, a cepa dessa graça. Ainda aí no verso 11, olha só. Porquanto a graça de Deus... A graça nós vemos uma referência, especificação do Senhor Jesus Cristo. A origem da graça de Deus, ela se manifestou quem? O Verbo se fez carne, Cristo. Qual que é a finalidade, qual que é a característica, a cepa dessa graça salvadora? A finalidade da graça se revelar, se manifestar, dar à luz, se mostrar nitidamente a nós, homens, ela tem uma única e exclusiva finalidade, natureza, característica, salvar os homens. Ela é salvadora. Nós não temos outra fonte, proveniência, origem de salvação, recurso de resgate a não ser a graça salvadora de Deus. Não são todos os caminhos que levam a Deus. É Jesus Cristo, o único caminho, a única verdade, a única vida e o único meio de entrar no céu. Jesus Cristo, a graça salvadora manifesta de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Romanos 3:24, somos justificados gratuitamente, não precisa entregar nada, nenhum benefício, nem entregar o seu próprio corpo a ser queimado, não precisa fazer nada. Somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome a não ser o nome de Jesus Cristo. Atos 4:12. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, que isto? A fé, a graça, a salvação, independente, os três, não vem do homem. Independente, seja a graça, seja a salvação, seja a fé, isso é dom de Deus, é dádiva de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Eu não mereço, você não merece, nós não merecemos, mas precisamos dessa graça. Hebreus 4:16. Eu não sou digno, você não é digno, nós não somos dignos, mas nós carecemos dessa graça. Números 6:24-26. Eu não tenho direito nenhum, você não tem direito nenhum, nós não temos direito nenhum, mas somos justificados, absolvidos por essa graça. Efésios 2:4 e 5. Mas não somente isso, notem,
Essa graça de Deus não apenas tem uma origem, ela não apenas tem uma natureza, mas essa graça também tem uma extensão, uma dimensão, uma proporção avassaladora. Olha que interessante, ainda no verso 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Derek, agora você entrou no ponto que eu sempre quis tocar. Todas as pessoas podem ser salvas. Olha só, a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Aqui as pessoas, de forma distorcida, dá base para o universalismo. Está vendo? Todos podem ser salvos, sim. Não, essa extensão, não é isso que não tem a finalidade de defender o universalismo. Não são todos que vão ser salvos. Tem outros textos mais simples que podem conferir contra isso. Não, é que essa graça alcançou não somente os judeus, mas chegou também a nós, quem? Gentios. Essa graça nos alcançou, não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa as atitudes que você tenha tomado, independente se você é gentil ou judeu, independente se você é criança ou idoso, independente se você é homem ou mulher, independente se você é doutor ou analfabeto, independente se você é rico ou pobre, ou seja, todos aqueles por quem Cristo morreu e comprou e pagou com seu próprio sangue, essa pessoa é salva pela graça de Deus. Cabe a Deus salvar cada uma dessas pessoas por meio da sua graça salvadora, tá? Então essa extensão chegou a todos os homens porque ela não ficou limitada ao povo judeu, aos israelitas, mas se estendeu até nós hoje. Então essa é a verdade preciosa da manifestação da graça de Deus. Olha então que interessante, a graça de Deus se manifestou através do Senhor Jesus Cristo com uma finalidade salvadora, salvar os homens. Quem? Todos os homens, chega até nós, gentios, hoje que estamos aqui. Segunda verdade desse texto é a pedagogia, o ensino, a instrução que essa graça traz a nós. Porque as pessoas acham que, Deus nos deu a sua graça, e é somente isso. Não sabe qual que é a finalidade, o que é essa graça, o que essa graça tem a trazer para nós. Não, é um favor imerecido de Deus e os meus pecados estão perdoados e eu sou justificado por Deus. Não, há uma pedagogia, um ensino através dessa graça de Deus. Talvez muitos vieram dessas igrejas e acharam que é somente isso, só agraciado por Deus, mas com qual finalidade? E aí o Tiago vai instruir, mostrar algumas, através dessa mensagem preciosa a Tito, vai falar da instrução, da pedagogia da graça de Deus. Primeiro ponto, ela nos educa a renegarmos o mal, verso 12. Educando-nos, e a palavra no grego aí é pedagogia, tá? Ela nos capacita. Quem que nos capacita? A graça salvadora de Deus nos capacita, nos ensina, nos instrui, nos lapida, nos qualifica. Ela tem o poder de influência, domínio sobre as nossas vidas. Ela não apenas nos salva, nos redime, mas ela nos prepara, nos habilita, nos disciplina, nos mostra o caminho correto. Ela nos lapida, nos forma de forma correta, justa, fiel, segundo as Escrituras. Para quê? Para que ela nos capacita? Para que ela nos educa? Qual que é a finalidade da graça nos educar? Para renegarmos, odiar, detestar, desprezar o quê? O mal. Então, quando uma pessoa, primeiro princípio, quando uma pessoa foi agraciada por Deus, ela odeia o mal. Ela odeia o mal. Olha só que interessante, olha aí o verso 12, interessante. Ela nos educa o quê? O texto vai dizer, para que nós renegamos o quê? Olha o texto aí. Pedagogia. Ela nos educa para que nós renegamos o mal, educando-nos, nos capacita, nos ensina para renegadas, ele vai dizer a impiedade, ele vai dizer os versos anteriores, para desprezarmos o mal. Ela nos educa, nos ensina, nos faz com que a gente detesta a falsa teologia, o falso ensino. A palavra no grego, no original aí, nos educa, é para renegar, detestar o falso ensino, educando para que renegadas a impiedade. Olha a palavra no grego aí. A impiedade não é o seu relacionamento com os homens, é o seu relacionamento com Deus. Vou explicar por quê. Não são relacionamento com os homens, sim, a palavra grega é acebeia. O que é acebeia? Sem. Sebeia, o quê? Sem devoção a Deus, exatamente isso.
a sebeia, sem devoção, sem temor, sem reverência. Primeiro ponto. Então, olha só, ela nos educa a renegarmos, primeiro ponto, a impiedade, a falta de reverência a Deus. Então, a graça nos capacita a termos discernimento para abandonarmos o caminho do erro, o falso ensino, a falsa doutrina, os falsos mestres, os falsos conceitos humanos, a falsa distorção que o mundo tem a nos oferecer, essas falsas teologias, a teologia da prosperidade, que se apartam, se distanciam da palavra de Deus. Então, ela nos educa para rejeitarmos todo tipo de doutrina errada, irreverente, e não acolher, não admitir esse tipo de ensino falso, mas acolher e admitir o ensino correto, fiel, que vai levar um relacionamento, uma relação, um estreitamento correto e legítimo com Deus. Primeiro ponto, se uma pessoa é agraciada por Deus, ela sai de uma igreja herege, sim, sai. Ela tem que sair. Tem que sair. É um falso ensino, é uma falsa doutrina. Ela não pode ser conivente com o erro. Renegadas a impiedade, seu relacionamento com Deus. Espera aí, eles estão ensinando coisas que são distorcidas, fora das Escrituras. Tem que sair. A graça de Deus tem esse poder. Você não vai sair porque você quer, não, porque você ficou chateado com o irmão, porque não. É porque o ensino, a doutrina, o didaquê ali, não é segundo os oráculos de Deus. Então olha só que interessante, essa é a ideia, renegar a impiedade, tudo aquilo que é irreverente, você abandona tudo aquilo que é contra Deus ou sem Deus, que conspira, se levanta contra a verdade de Deus, contra a santidade de Deus, isso é impiedade, tudo aquilo que afronta o ensino, a doutrina, os dogmas do Senhor e segundo a sua palavra. Primeiro ponto, renegadas a impiedade. Mas observe que ele também ensina a renegar não somente a falsa doutrina, o falso ensino, mas também a falsa ética, o falso princípio. Verso 12, renegadas a impiedade. Então você vê, já é muito claro aqui, porque Paulo não ia fazer uma confusão. Paixões mundanas, impiedade. Ser o ímpio? Não, exatamente. Primeiro o seu relacionamento com Deus, o seu ensino, o seu estreitamento. Por isso que... Lembra Oséias 4,6? Meu povo se perde por falta de conhecimento. Esqueceram quem é Deus. O temor, a reverência, o amor a Deus. O zelo por Deus. As Escrituras, se voltar às Escrituras. Mas Paulo vai tratar de um primeiro ponto, agora vai tratar do segundo ponto. As paixões mundanas. O que é isso? A impiedade, a falta de reverência, de conhecimento a Deus, vai produzir, nutrir, aflorar, gerar uma conduta, uma atitude como? Errada. É lógico isso. Se você aprendeu um conceito, um estudo distorcido, consequentemente você vai ter uma conduta distorcida. Olha só que interessante, então vai produzir, nutrir uma conduta errada, o ensino errado. A impiedade a Deus promove, propicia a prática condenável, irreverente, inadequada a Deus. Como citei Oséias 4,6, meu povo se perde por falta de conhecimento. As duas coisas devem andar juntas, caminhar juntas. Conhecimento de quem é Deus, da sua doutrina, do seu amor, das suas escrituras, do que Ele requer de nós. O Senhor tem prazer com que se faça sacrifício ou quanto que se obedeça a sua palavra? Então, o conhecimento, a prática, logo quem não conhece, não medita, não teme a Deus, não vai praticar, não vai realizar de forma correta e fiel o que o Senhor pede, segundo as Escrituras. Quando alguém abraça, adere, apoia a impiedade, o que vai acontecer em seguida são paixões mundanas. Por isso Paulo vai dizer lá em Romanos 1,18, lembra? A ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e perversão dos homens. O que eles fazem? Detêm a verdade por como? Pela injustiça. Você vê, lógico, distorcendo a verdade, consequentemente vão ter uma vida perversa, vão ter dentro dos seus corações impiedade, perversão. Por quê? Porque deturparam, distorceram a verdade pela injustiça. Então o homem tem um relacionamento errado com Deus, depois o homem tem um relacionamento errado com o seu próximo. É impossível alguém ter uma teologia, um conhecimento, uma compreensão errada e ter uma vida santa. Uai, Derek, eu conheço pessoas que... Então vou te explicar. As pessoas acham, né? Eu vi a experiência é mais alta que as Escrituras. Olha só.
vou repetir. É impossível alguém ter uma teologia, uma compreensão, conhecimento errado e ter uma vida santa. Como também é impossível alguém ter uma teologia, um conhecimento claro, nítido, correto e viver uma vida mundana. Agora eu te pergunto, colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figo de abrolhos? Colhe-se. De uva você colhe espinheiros. De figo você colhe abrolhos? Não. Colhem-se? Não. Então olha só que interessante a conclusão. É Jesus que está falando esse texto aqui, irmãos. Olha só que interessante. Conclusão, então, termo indefinido. Cada uma árvore que não produz bom fruto. A palavra grega qual que é? Carpos. Que palavra é essa? Lá em Gálatas 5:22. Meu Deus, para você produzir bom fruto, olha só que interessante, Jesus está falando aqui. Para você produzir bom fruto, você tem que conhecer o seu Deus. Olha só, colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figo de abrolhos? Não, olha o contexto do que eu estou dizendo no verso anterior. Quando você conhece a Deus, você vai ter uma conduta correta. Quando você conhece, quando você ama a Deus, você tem temor a Deus, consequentemente a tua conduta, o teu dia a dia vai ser correto. Colhe-se porventura de espinheiros? Não. Qualquer árvore que não produz bons frutos, carpos, que frutos é esse? Paz, longanimidade, bondade, mansidão. A pessoa acha que fruto, olha os meus frutos, eu já vi isso. Pastor falando, meus frutos, 300 pessoas na igreja. Isso é fruto? O que é isso, irmão? Você está distorcendo a palavra. Fruto é isso aqui que Jesus está querendo dizer. Carpos, o que é fruto? Mesma palavra, Gálatas 5:22. Paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. A pessoa não tem paz, não tem alegria, não tem paz. Não tem fruto do Espírito, não tem mudança nenhuma na vida dela. Toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Mateus 7, versos 16 a 19. Mas é a graça de Deus que nos equipa, nos educa, para que nós renegamos, abandonamos as paixões mundanas, a vida errada, para que nós venhamos agora a dar bons frutos. Ela tem esse poder. Que poder? Nós vamos renegar o falso ensino, renegar a falsa doutrina, renegar tudo aquilo que está contra a palavra de Deus. Segundo, nós vamos renegar a impiedade, as paixões mundanas. Isso aqui é contra a vontade de Deus, isso aqui não agrada a Deus. O temor é gerado, se não me engano, lembra a passagem em Jeremias? O temor do Senhor é colocado no coração dos seus escolhidos. Pessoa que é salva, escolhida por Deus, ela tem temor. Entretanto, a graça de Deus também nos instrui, não somente e nos ajuda a educar, a renegar o mal, mas também para que nós pratiquemos, realizemos o quê? O bem. Olha aí a continuidade, verso 12b. E vivamos no presente século, de forma sensata, justa e piedosamente. Então nós vamos focar aí nessas 3 palavras, tá? Sensata, justa e piedosamente. Por quê? Você vai falar disso aí? Porque ela resume, primeiro, o nosso relacionamento conosco mesmo. Essas 3 palavras, sensata, justa e piedosamente, elas são ali a especificação do nosso relacionamento conosco mesmo, o nosso relacionamento com o nosso próximo, e o nosso relacionamento com quem? Com o nosso Deus. Então, primeiro, ela nos ensina a relacionar conosco mesmo. Nós devemos viver no presente século de forma sensata, sofronos do grego, traz a ideia de prudência, sobriedade, autocontrole, moderação nos impulsos, nas ações, nas reações, na língua. Você tem que dominar a sua língua, nos seus pensamentos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, moderação, estabilidade, controle, senso, moderação. 2 Timóteo 1,17. O cristão, ele tem que dominar os seus impulsos, ele não pode perder a paciência fácil, ele tem que ser sóbrio, tem que ter autocontrole, tem que ter moderação, tem que controlar suas reações, tem que controlar os seus pensamentos, tem que controlar, tentar dominar a sua língua. A língua é um órgão incontido, como vai dizer Tiago, e aquele que domina é varão perfeito. Então tente ser um varão perfeito, busque isso em Deus. Melhor o homem paciente
paciente, manso, longânimo, sereno do que o guerreiro. Mais vale controlar, dominar o seu espírito que conquistar uma cidade. Provérbios 16:32. Como cidade sem muros. Você sabe o que é uma cidade sem muro naquela época? Uma cidade frágil, pode ser destruída facilmente. Qualquer pessoa pode saquear, destruir a cidade. Olha só o que o autor do livro de Provérbios vai dizer, Salomão. Como cidade sem muros, assim é um homem que não tem autocontrole, não tem domínio próprio. Provérbios 25:28. É destruído facilmente. Então essa é a maneira correta de você lidar com você mesmo. Como o texto vai dizer aí, viva de forma sensata. Uma pessoa que recebe a instrução da graça, está debaixo do ensino, da pedagogia da graça. Ela não é uma pessoa destemperada, sem paciência, ansiosa, descontrolada, raivosa, explosiva, que não controla os seus sentimentos, que não controla as suas ações, que não controla as suas palavras, que não controla as suas reações. Pelo contrário, ela tem uma vida sensata, equilibrada, controlada, prudente. Essa é a ideia. Quem é, como o texto vai dizer, né? Quem governa, quem domina, é dominado pela carne, não pode agradar com prazer a Deus. Romanos 8:8. Então a pessoa tem que ter equilíbrio, ser sensata, ser controlada. E isso é concedido, um dos benefícios que é concedido isso, é através da graça. Vai observando tudo isso que está sendo dito, como se Paulo estivesse falando com cada um de nós aqui. Será que a graça de Deus acometeu a minha vida? Olha só que interessante. Segundo, a graça nos ensina a nos relacionar com o nosso próximo, vivendo no presente século, primeiro de forma sensata e agora é de forma justa, reta, correta. Como? Não se colocando acima dos outros, não diminuindo os outros, não menosprezando o outro, não desdenhando do seu próximo. Deus conhece o teu coração. Cuidado, embora você fale que não desdenha, não menospreza, não diminui o conhecimento do seu próximo, Deus está vendo o seu coração, as intenções do seu coração. Cuidado com isso. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Eu já citei isso. Você quer que uma pessoa pare de xingar você? Pare de xingar ela. Quer que uma pessoa pare de falar mal de você, da tua vida? Pare de falar mal da vida dela. Quer que uma pessoa pare de fofocar da tua vida? Pare de fofocar da vida dela. Você não quer que a pessoa faça bem para você? Faça o bem para ela. Meu Deus, isso aí é bem simples. Assim como você quer que uma pessoa seja fiel, que seja assíduo, que seja de palavra, seja você também de palavra. Você quer que as pessoas sejam assim? Seja você primeiro assim. Você é o exemplo, você é o padrão, você é o cristão. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier assim, se como restaurar o sabor? Vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire. Tem que brilhar. Fazer a diferença. Quer que as pessoas tratam você bem? Trate elas bem. Pare de ser inconveniente. Tem discernimento. O cristão tem discernimento. 1 João 3,10. Nisto são manifestos, revelados, expostos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Como, Derek, é manifesto que uma pessoa é filha de Deus e como uma pessoa é filha do diabo? Como é manifesto? Qualquer que não pratica o quê? A justiça. Aquele que não é justo. Aquele que não pratica a justiça e não ama ao seu irmão, não é de Deus. Meu irmão, isso aqui é muito profundo, isso aqui. Quem não pratica a justiça e não ama ao seu irmão, não é de Deus. Por quê? Porque a graça de Deus nos educa para que nós respeitamos o nosso próximo, para que nós consideremos o nosso próximo, para que nós honremos a Ele, para que nós não pensemos somente nele. Eu estava conversando com o irmão esses dias aí, nós trocando umas mensagens, é verdade isso. Que nós não ficamos pensando somente em nós mesmos, não pode ser egoísta. Essa é a ideia, que a graça de Deus nos educa, para que nós pensemos, refletimos, olhando para a debilidade, a fraqueza, a mornidão espiritual do nosso próximo, até a morte espiritual dele. E tenhamos o quê? Um pouco de sensibilidade. Senhor, tem misericórdia dessa alma. Senhor, olha o caminho que ela está trilhando. Senhor, perdoa as palavras que ela está dizendo. Senhor, não deixe que essa pessoa vá para o inferno. Tenha sensibilidade, moderação. Se ela morrer hoje, ela vai pagar a vida dela no inferno, é uma eternidade.
Então pense no seu próximo, pense na vida dele, tem chance ainda. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invoque enquanto está perto. Sua mãe está viva, seu pai está vivo, fale da palavra de Deus para ele. Seja uma carta ambulante, seja um bom perfume de Cristo na vida da tua família, dos seus parentes, dos seus amigos de serviço. Tem esperança, tem vida, tem um meio ainda de ser salvo. Pense no teu próximo, pense no teu pai, pense na tua mãe, nos seus irmãos. Ah, deixa, ele já escolheu esse caminho. Não, tem tempo. Ele está vivo. Então essa é a ideia. Pense no teu próximo. Não seja egoísta. Não, vamos na igreja, vamos reunir, mas meu pai está perdido, minha família está perdida. Por isso, a pessoa quando pensa no próximo, vai passar dias, vai ficar aflita, chorar, exatamente. Tem pessoas que precisam realmente reconhecer isso, tem esse mesmo sentimento. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele não pensou nele mesmo, nós vimos isso, Filipenses 2. Ele se abdicou de tudo que ele tinha na glória, para estar aqui, morrer, pagar um preço, estar numa cruz, ser humilhado, ultrajado. Essa é a ideia. E a graça de Deus nos educa a ter esse sentimento. Se você é agraciado por Deus, você tem esse sentimento, você não dorme. Eu preciso orar até que ela seja salva. Eu vou orar. E quanto mais pessoas a gente vai lembrando, vai orando, ora para a salvação dessa pessoa. Não é somente dar o alimento, sim, é necessário dar o alimento. Jesus tinha compaixão, as pessoas passavam necessidades, mas a finalidade, o primordial que Jesus trazia era a mensagem de salvação a cada uma dessas pessoas. Mas em terceiro ponto, ela nos instrui para um correto relacionamento com Deus, vivendo de maneira sensata, justa e piedosa, tá? Eusébio do grego. Seu relacionamento com Deus, sua intimidade com Deus, sua devocional diária com Deus, seu diálogo com Ele, sua comunhão com Ele, sua busca intensa com Ele, buscando, querendo, indo até Ele, mais a sua presença, conhecendo mais, convivendo mais com Ele, estreitando mais a comunhão com Ele. Não precisa da tua esposa estar junto, não, é você, filho, você tem que estar orando a Deus. Se ele não quer, vai lá você busca a Deus. Tem uma íntima comunhão, um diálogo com Ele, um estreitamento com Ele. Peça, Senhor, abra o meu entendimento, me dê sabedoria, fale ao meu coração, preciso da Tua presença. Eu me sinto seco, vazio, ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu Te busco ansiosamente, inquietamente, de forma impaciente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água, porque a Tua graça é melhor do que a vida e os meus lábios Te louvam. Salmo 63, verso 1 e 3. Olha só, o Davi, ele abre o coração dele nesse salmo. É a graça de Deus que nos educa, nos ensina para que nós venhamos a sair do comodismo e queremos mais de Deus. Você tem pouco, você acha que você tem, eu acho que tem conhecimento, você pode ter muito mais, você pode desfrutar muito de Deus. Eu já citei isso várias vezes, Ele é uma fonte a jorrar para a vida eterna, uma fonte. A graça não apenas nos salva, irmãos, mas ela nos educa depois da salvação que nós recebemos em Cristo para vivermos uma vida digna do Evangelho, um relacionamento certo, correto conosco mesmo, um relacionamento com o nosso próximo e principalmente um relacionamento com Deus. Mas não somente isso, olha o que Paulo vai instruir aí também. E essa graça, ela nos capacita, nos prepara para aguardarmos. Ela cria uma expectativa. Qual a expectativa? A manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então observa aí a palavra manifestação. É a mesma palavra que eu citei aí no verso 11, tá? Epifania. A mesma que apareceu no verso 11. Então, o que existe aí? Existe uma epifania, uma manifestação da graça de Deus, verso 11. E existe uma epifania, uma manifestação do quê? Da glória de Deus. A graça se manifestou em Cristo, mas havia uma manifestação também da glória de Deus. Verso 13, onde tem graça,
tem glória. Quem é salvo pela graça, aguarda, vela, espera, cria expectativa da rica, da preciosa, da majestosa, da viva esperança, a esperança da volta de Jesus Cristo, de estarmos com Ele para sempre, de reinarmos com Ele por toda a eternidade, a esperança de ter um corpo semelhante ao corpo de glória do Senhor Jesus Cristo, a esperança de sermos libertos da presença do pecado, não é esperança de mudar o presidente da nossa nação, não. É a expectativa de o céu se abrir e Jesus aparecer. Aleluia. Não é mudança de presidente. Esse mundo vai sucumbir, vai pegar tudo fogo. E espera, cria expectativa, desejo, anseio. Jesus, Maranata, vem. Tanta destruição, tanta morte, tanto sofrimento. Senhor, vem. Melhor é estar nos teus átrios do que na tenda da perversidade. Melhor é estar na tua presença do que nesse lugar perdido, corrupto, abominável. Meu Deus, para de criar expectativa de ser um militante por uma mudança nesse país. Não vai acontecer. Melhor é que o Senhor venha. Manifeste, Senhor, o desejo do nosso coração é que Tu venhas. É isso, a graça faz isso no coração de uma pessoa. Faz com que a pessoa tenha desejo, expectativa, anseio, esperança da volta de Cristo. Como é feliz aquele cujo auxílio, socorro é o governador? É o presidente? Não. Cujo socorro é Deus de Jacó, o Deus de Jacó, cuja expectativa, a esperança está no Senhor, o seu Deus. Salmo 146, verso 5. Essa é a nossa bendita, maravilhosa esperança. Vem, Senhor Jesus Cristo, vem. Vem, Senhor. Vem, independente, pode brigar comigo, pode discutir, eu quero que Jesus venha logo, está na tua presença, Senhor. Então, concluída, agora vejamos a operação também da graça. Olha só interessante, verso 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Então, eu separei aqui em pelo menos 3 pontos para nós entender um pouquinho mais fácil isso aqui, e vai ser rápido. Primeiro, o presente da graça, o qual a si mesmo se deu por nós. E o maior presente, a maior dádiva, o maior dom da graça é o Filho de Deus. O maior presente que você poderia ter recebido é o Senhor ter dado os filhos dele para você. Não há melhoria financeira, não é um casamento, nada disso. O maior presente que você poderia ter recebido é Deus ter dado o Filho dele para você. Não existe presente maior. O próprio Deus, o Criador do universo, aquele que mede os céus a palmos, aquele que coloca montes e outeiros em balança, de ourives, aquele que tem todo o poder, coloca todo o oceano, as águas do mar na concha de sua mão, Ele deu o Filho dele para você. Ele mesmo, e não somente Ele deu, mas Jesus vai dizer também que Ele mesmo se entregou por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, concedeu, entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então nisto conhecemos o amor. Como? Que amor? Como eu vou conhecer o amor? Que Ele deu a sua vida por nós. Quer a maior manifestação, exemplo do amor? Jesus deu a vida dele por você. 1 João 3,16. Ele deu voluntariamente a sua vida. Ele a si mesmo se deu por nós. Esse é o presente, essa é a dádiva. Nós não merecíamos, nós não somos dignos, mas nós precisávamos desse presente. Segundo, o propósito da graça, verso 14, a fim de, qual que é a finalidade? O propósito dessa graça, a fim de remir-nos, a fim de nos resgatar. Do que Ele vai nos resgatar? Da iniquidade
e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Deus nos salva do pecado. Nós somos arrancados da iniquidade, somos purificados pela palavra. João 17:17. Uma pessoa salva, liberta, redimida pela graça, não pode viver de maneira nenhuma na prática, no exercício do pecado, porque Deus salva, arranca, tira essa pessoa da iniquidade. Nós somos arrancados. E o que acontece com nós? Nós somos purificados pela palavra. Um cristão vai ter desejo de buscar mais e mais a presença de Deus. E quanto mais ele busca, medita, lê as Escrituras, mais o coração dele vai sendo purificado, transformado, crescendo de glória em glória, a estatura, a medida do nosso varão perfeito, Jesus Cristo. Então, se vivemos habituados, acostumados a pecar, significa que nós, você, eu, não encontramos a graça, não fomos alcançados pela graça, não fomos salvos pela graça, não estamos sendo instruídos, ensinados pela graça, não tem você a operação da graça. Eu falo aqui de pecados que a pessoa pratica deliberadamente. Se você foi alcançado pela graça, você para de ser fofoqueiro, você para de ser mentiroso, você para de ser ladrão, você para de ser um idólatra, você para de beber, para de furtar, para de roubar. Por quê? Tem algo maior dentro do seu coração, que te motiva a querer mais e mais e mais da presença dele. E de glória em glória, todos os dias, irmãos, aqui é um bálsamo. Dia a dia, vai lendo as Escrituras. Mas, Derek, eu preciso purificar. Mas lê as Escrituras, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra tem esse poder de santificar, de dia após dia, tirar você dessa prática, desse desejo contínuo por esse pecado. Porque a graça de Deus é maior do que a vida. Ela é poderosa para isso. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática, no exercício do pecado. Por quê? Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, se não pode viver pecando, por quê? Porque ele é nascido de quem? De Deus. 1 João capítulo 3. Porque o pecado não terá mais domínio, arbítrio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça, Romanos 6,14. Mas também não somente isso, ela traz um outro propósito. Olha aí no verso 14. E purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. O povo de Deus tem duas características. Primeiro, é um povo limpo, consagrado, purificado. É um povo exclusivo, um povo único, um povo especial, onde não há santificação, não há evidência da graça, certo? O povo de Deus precisa ser puro. Por quê? Porque Jesus morreu para remir-nos da iniquidade e também purificar-nos. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Nós somos o povo exclusivo, peculiar de Deus. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, privada, restrita de Deus. 1 Pedro 2,9. Nós somos herança de Deus, somos meninos dos olhos de Deus, somos a delícia de Deus. Ele nos comprou, nos remiu, nos purificou para sermos exclusivamente dele, única e exclusivamente dele. Não viva para você mesmo, não tenha os seus pensamentos, não seja egoísta. Ele tem ciúme de nós, Ele não nos partilha, não nos divide com o mundo, nem com o pecado, nem com qualquer tipo de iniquidade. Ele quer que sejamos exclusivamente, peculiarmente, estritamente seu. Você é de Deus, somente dele. Essa é a operação da graça. Quando Deus acomete o seu coração pela graça, você sabe que o Senhor, Ele quer você para Ele. E você não restringe, você não luta com isso. Aqui estou, Senhor, eis-me aqui, faça-se a tua vontade. Mas Paulo não mostra aqui somente o presente da graça, o propósito da graça, mas também o resultado da graça. Exclusivamente seu, nós fomos escolhidos por Deus para ser um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O que é isso? Nós não somos salvos pelas obras. Nós não somos salvos pela fé, mais as obras. Nós somos salvos exclusivamente pela fé, para
as boas obras. As boas obras são a causa, o motivo, a razão da nossa salvação. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, quando temos fé em sua palavra, consequentemente vamos viver uma vida de boas obras, auxiliando, ajudando, fortalecendo o nosso próximo. Uma fé que não produz, não gera obras, ela é morta. Então sim, quando uma pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, consequentemente ela vai transmitir, revelar isso através das suas obras. Tiago 2,17, Deus nos salvou, Deus nos remiu, Deus nos limpou para sermos um povo zeloso, a palavra do grego zelotes. Zeloso como? De boas obras. E verso 15 ele vai agora terminar como ele começou aí no capítulo 2. Olha só como ele começa no capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ele não falou isso no capítulo 2, lá no início? No primeiro versículo lá, tá? Nós não lemos isso aí. Olha como ele termina no capítulo 2. Dize estas coisas. Fala isso. Instrui as pessoas. Não guarde isso para você. Você ouviu essa mensagem, você viu como é que a graça de Deus fortalece, nos instrui, nos nutre, nos educa para vivermos uma vida santa, reta, justa, um relacionamento conosco mesmo, um relacionamento com o nosso próximo, um relacionamento com Deus. Não guarde isso para você, não guarde essa mensagem, não seja egoísta, não recolha, não retenha ela somente para você. Transmita essa mensagem, diz essas coisas. Cabe a nós que fomos alcançados pela graça, agora sermos um instrumento, uma ferramenta nas mãos de Deus, para que outras pessoas sejam atingidas e alcançadas também por essa graça. É lógico, isso é nítido, vai mostrar que você tem um relacionamento, um amor, um apreço com o seu próximo, quando você ouve a mensagem graciosa de Deus através da sua palavra. Todo que recebe, que aprende, agora deve instruir. Todo que entendeu deve passar, repassar o quê? O entendimento. Quem muito é dado, muito é cobrado. Lucas 12, 42. Então, aí os que têm conhecimento, cuidado. Não retenha isso para você. Espalhe, fale das Escrituras, fale com amor, fale com alegria, fale com prazer. Que as pessoas vejam um deleite, desejo nas suas palavras, não com orgulho, com soberba, mas com amor. Olha o que o Senhor me deu, olha a preciosidade disso, olha esses textos. Fala, expõe, expresse isso com amor, com o seu próximo. E ele termina dizendo, diz estas coisas, agrega, exorta e repreende também com toda a autoridade. Quando ele vai dizer no final, ninguém te despreze, a autoridade não está na pessoa, não está no homem, não está no presbítero, não está no pregador, não está no diácono. A autoridade não está no arauto, não está no pastor. A autoridade, o poder, a influência está na palavra, na mensagem, na pregação anunciada através desse arauto. Se você é portador dessa mensagem, os homens não podem desprezá-lo. Você tem a autoridade de Deus para anunciar, pregar, pronunciar o evangelho da graça. Porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não sou eu que sou o poder, porque eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Que Deus nos ajude a que nós venhamos aguardar essa mensagem no coração. Nós somos instruídos pela graça de Deus. Essa graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, para que nós venhamos a viver de forma sensata, justa, piedosamente, e termos um relacionamento vívido, correto conosco mesmo, um relacionamento com o nosso próximo. Não é o que está lá na Austrália, na Índia, não. É o próximo, é da tua casa também. A tua esposa, o teu esposo, seus amigos, parentes, primos. E principalmente um relacionamento vivo, íntegro, correto, íntimo com o seu Deus. O terceiro ponto, consequentemente, vai trazer uma consequência nos outros dois pontos. Busque primeiro um estreitamento com o seu Deus. Ore a Deus, ninguém precisa ver. Você mesmo no teu quarto, às vezes a esposa está dormindo, o esposo está dormindo, dobra o seu joelho, Senhor, fala comigo, Senhor, abençoa o meu dia, Senhor, me dê entendimento, Senhor, livra-me do mal, livra-me do pecado, fala ao meu coração, guarde a minha esposa, guarde a minha casa, guarde a minha família, Senhor, abençoa aqueles que me perseguem, Senhor, livra eles do mal. Ore, suplique, tenha uma íntima comunhão com Deus, não negocie a tua devocional a Deus, não negocie isso. Esses homens, esses puritanos, esses grandes pregadores, eram homens que tinham intimidade
de um relacionamento, um estreitamento com Deus. Consequentemente, conhecimento, sabedoria, tudo isso vai ser agregado, vai ser aumentado, vai ser elevado, quando buscamos mais a presença de Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e estar orando a Deus.